E aí, torcedor tricolor? Bem-vindos ao canal FC Tricolor News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo do nosso time da fé. Antes, já se inscreva e deixe o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a primeira notícia. O São Paulo precisava reagir, e foi exatamente o que fez. Em uma semana que parecia desmoronar após um jejum de 5 partidas sem vitórias, o tricolor voltou a triunfar, superando o São Bernardo por 3-1 de forma convincente. A vitória não só quebrou a sequência negativa, como também garantiu o objetivo de disputar as quartas de final do Campeonato Paulista contra o Novo Horizontino, em casa, no Morumbi. A equipe do técnico Zubeldia vinha de 3 empates e 2 derrotas consecutivas, um retrospecto que pesava sobre os ombros do treinador. Mas diante de um dos times com melhor desempenho no campeonato, 63% de aproveitamento, o São Paulo mostrou que, quando necessário, tem a capacidade de se reerguer e dar uma resposta à altura. A vitória teve o peso que precisava para amenizar a pressão, trazendo novamente esperança ao torcedor tricolor. O confronto contra o São Bernardo teve algo de novo. Zubeldia optou por mudar sua formação tática, abandonando o tradicional 4-2-3, que vinha sendo utilizado nas últimas partidas. No lugar do esquema, o treinador escalou um 3-5-2, com 3 zagueiros. A mudança deu ao time uma nova dinâmica, com mais controle no meio-campo, algo que foi fundamental para a conquista da vitória. Não foi só 3 zagueiros, foi que tivemos superioridade numérica no meio em relação a eles. Esse foi o ponto-chave no primeiro tempo para encontrar o homem livre nas situações, explicou Zubeldia sobre a escolha tática. A modificação não foi apenas uma questão de arranjo defensivo, mas de organização no setor de criação e no equilíbrio da equipe. A mudança no sistema de jogo teve um impacto direto na composição da equipe. O quarteto ofensivo formado por Oscar, Luciano, Lucas e Calleri, que havia sido aposta em outras partidas, não atuou de início. Zubeldia optou por uma formação mais compacta, com Oscar e Lucas no ataque. Luciano e Calleri, peças-chave da equipe, entraram na reta final do jogo, já com placar favorável. A decisão de Zubeldia veio após algumas tentativas frustradas de combinar o quarteto ofensivo. O treinador viu que, quando mais equilibrado, o time se mostrava mais forte, especialmente ao controlar o meio-campo e a posse de bola. Agora, com a vitória, ele terá que decidir se voltará a escalar o quarteto ou se a nova formação será mantida para o duelo das quartas de final. A presença de Wendel e Cedric como alas foi outro ponto que contribuiu para a evolução do time. A dupla deu amplitude ao jogo, ampliando as opções ofensivas e permitindo que os meias tivessem mais liberdade para criar. Marcos Antônio foi um bom parceiro para Oscar no setor criativo e Lucas Moura, com André Silva, tiveram mais liberdade para se destacar sem a obrigação de ajudar tanto na marcação. Agora, o São Paulo terá uma semana livre para se preparar para as quartas de final, o que é um alívio para o time após um calendário apertado nas últimas semanas. Com pelo menos 3 treinos completos, o técnico terá tempo para analisar a equipe e fazer ajustes necessários antes de encarar o Novo Horizontino no Morumbi. As dúvidas em relação a alguns jogadores como Igor Vinícius, Alan Franco, Luciano, Calleri e Enzo Dias deverão ser solucionadas durante essa semana de preparação. O retorno de Alisson, que foi poupado nos 2 últimos jogos, é praticamente certo. Sua presença no time titular pode ser um ponto importante, dado que o jogador tem se mostrado uma peça fundamental para a equipe, especialmente no setor defensivo e nas transições ofensivas. Do ponto de vista psicológico, o São Paulo conseguiu virar a chave na hora certa. A vitória contra o São Bernardo tirou um peso das costas do jogador e se Zubeldia, que agora pode trabalhar com mais tranquilidade. A pressão que se acumulava ao longo das últimas semanas deu lugar a uma sensação de alívio, permitindo que o time e o treinador possam se concentrar nas próximas etapas do torneio. Este momento de remontagem da equipe do São Paulo se reflete no fato de que, embora a primeira fase do Campeonato Paulista seja considerada um laboratório, o time ainda não encontrou sua fórmula definitiva para o mata-mata. A vitória contra o São Bernardo, porém, revelou alguns caminhos promissores para o tricolor. É certo que a equipe precisa de mais consistência e de ajustes táticos para chegar ao seu melhor nível. Zubeldia terá que decidir quais combinações de jogadores funcionarão melhor para que o time se torne competitivo nas quartas de final.
Não há dúvidas de que o jogo contra o Novo Horizontino será um teste crucial e o técnico precisará contar com toda a sua experiência para montar uma equipe sólida e eficiente. O São Paulo tem em seu elenco jogadores de qualidade, como Oscar, Lucas Moura, Caleri, entre outros, mas a questão é como esses atletas se encaixarão em um sistema de jogo coeso. A vitória contra o São Bernardo é um passo importante, mas ainda há muito a ser feito para garantir que a equipe esteja pronta para o desafio do mata-mata. Para a torcida, o clima é de otimismo renovado. Após tantas semanas de pressão, o time finalmente conseguiu se reencontrar e vencer. Agora, o Morumbi será palco de uma nova batalha, onde o tricolor buscará a classificação para a semifinal, quem sabe, almejará o título do Paulistão. A tarefa não será fácil, mas o São Paulo está pronto para o desafio. Zubeldia, por sua vez, tem agora a oportunidade de trabalhar sem a constante cobrança dos resultados negativos. Ele sabe que o futebol é feito de momentos e o seu chegou com a vitória diante do São Bernardo. A partir de agora, ele terá que tomar decisões difíceis, mas necessárias, para conduzir sua equipe à próxima fase. Com o elenco descansado e focado, as expectativas para as quartas de final são altas. O São Paulo, que já mostrou sua capacidade de superação, agora terá que provar que pode manter a consistência e brigar por uma vaga nas semifinais do torneio. O próximo desafio está à vista e o tricolor se prepara para escrever o próximo capítulo dessa jornada. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Em um movimento que deixou o futebol brasileiro em polvorosa, uma das negociações mais comentadas do mercado de transferências promete abalar as estruturas do São Paulo FC e trazer o nome de Paul Pogba, ex-jogador da Juventus e da seleção francesa, para o Morumbi. Mas o que realmente surpreende é que o magnata da varejo, Luciano Heng, dono da Havan, vai bancar parte do salário de Pogba, possibilitando sua chegada ao tricolor paulista. A negociação, que tem tudo para mexer com o mercado e gerar reações por todos os cantos, traz à tona não apenas a estratégia financeira do clube paulista, mas também uma série de perguntas sobre a influência de grandes empresários no futebol. Tudo começou quando o São Paulo se viu em busca de reforços de peso para a temporada de 2025. Depois de um 2024 de altos e baixos, o clube precisava de nome de impacto para alavancar suas ambições tanto no Campeonato Brasileiro quanto nas competições internacionais. Nesse cenário, a figura de Pogba surgiu como uma solução. Após ter ficado afastado do gramado por lesões, o meio-campista francês tem se recuperado. Seu retorno ao futebol de elite está sendo monitorado de perto por diversos clubes. No entanto, o desafio estava justamente na questão financeira. Pogba é um jogador de nível internacional, com um salário elevado, algo que representa um obstáculo para a maioria dos clubes brasileiros. O São Paulo, consciente de suas limitações orçamentárias, iniciou uma negociação inusitada que envolveu a parceria com Luciano Heng, um dos empresários mais ricos do Brasil, dono da Havan e conhecido por sua afinidade com o futebol. A Havan, com suas diversas lojas espalhadas pelo Brasil, tem se consolidado como uma das maiores redes de varejo do país, e Heng, seu fundador, tem se mostrado um grande entusiasta do esporte. Sua entrada na negociação de Pogba não é uma surpresa, uma vez que ele já demonstrou interesse em apoiar financeiramente clubes de futebol. Ao assumir a responsabilidade pelo pagamento de uma parte significativa do salário de Pogba, Heng almeja não apenas fortalecer a imagem de sua marca, mas também se posicionar como um grande incentivador do esporte no Brasil. Mas qual o impacto disso para o São Paulo FC? A ajuda financeira de Heng permite que o clube paulista tenha mais margem para investir em outras áreas, além de proporcionar o reforço de um dos maiores talentos do futebol mundial. A parceria entre o empresário e o clube gerou uma onda de comentários nas redes sociais, com muitos torcedores demonstrando entusiasmo com a chegada de Pogba, enquanto outros questionam o papel de empresários tão influentes no futebol. Para Pogba, a chance de jogar no São Paulo representa uma nova fase em sua carreira. Se a transferência for confirmada, ele poderá revigorar suas forças e provar mais uma vez seu valor, não apenas na Europa, mas também no futebol brasileiro, um mercado que está em constante crescimento. O meia, aos 31 anos, ainda possui uma longa carreira pela frente, e sua experiência em campeonatos de alto nível certamente agregará muito ao elenco tricolor.
Mas será que o São Paulo conseguirá lidar com as expectativas que surgem com essa contratação milionária? O clube paulista, apesar de ter um grande nome em sua história, vem enfrentando dificuldades financeiras que limitam seus investimentos. A chegada de Pogba, com a ajuda de Heng, pode ser a chave para um novo ciclo de sucesso, mas o desafio será manter o elenco competitivo e equilibrado financeiramente. Além disso, a chegada de um jogador de peso como Pogba também tem um impacto dentro de campo. O técnico do São Paulo, atualmente, deve trabalhar em cima das características do francês para garantir que ele se encaixe no esquema de jogo do time, sem gerar desconfortos para os outros jogadores. A pressão por resultado será ainda maior, já que a expectativa dos torcedores será de que Pogba seja um dos responsáveis por colocar o São Paulo entre os grandes campeões da temporada. A possível transferência também gerou um debate sobre o papel de empresários no futebol brasileiro. A influência de figuras como Luciano Heng tem sido vista por alguns como uma forma de revitalizar o esporte, trazendo aportes financeiros que clubes como São Paulo necessitam para se manterem competitivos no cenário internacional. Por outro lado, há quem veja com desconfiança essa aproximação entre empresas privadas e clubes de futebol, temendo que o controle do esporte se torne cada vez mais concentrado nas mãos de poucos. Essa parceria entre Heng e o São Paulo não é o único exemplo de empresários se envolvendo diretamente com clubes. Nos últimos anos, grandes investidores têm se aproximado de times brasileiros com o objetivo de transformar suas finanças e, ao mesmo tempo, ampliar suas influências no mercado esportivo. No entanto, o caso do São Paulo e Pogba é único, dada a magnitude do jogador envolvido e a importância de Luciano Heng na viabilização do acordo. A grande questão que se coloca é: até onde vai o limite dessa intervenção de empresários no futebol? O apoio financeiro de Heng é, sem dúvida, uma ajuda importante para o São Paulo, mas ele também representa um movimento de fortalecimento de marcas pessoais. Esse modelo poderá ser seguido por outros clubes, ampliando a influência de empresários no esporte. Será que, no futuro, teremos um futebol ainda mais atrelado aos interesses de grandes empresários, deixando os clubes e seus torcedores em segundo plano? Por outro lado, a chegada de Pogba ao São Paulo pode ser vista como um verdadeiro gol de placa para o futebol brasileiro. A contratação de um jogador de nível mundial pode colocar o país ainda mais em evidência no cenário internacional, além de atrair olhares para o futebol nacional. Com um nome de peso como Pogba em seu elenco, o São Paulo ganharia não apenas um jogador de qualidade, mas também um ícone do esporte que pode abrir portas para futuras parcerias e investimentos. Os torcedores do São Paulo, em sua maioria, estão ansiosos para ver o craque francês com a camisa tricolor, já imaginando como ele poderá ser o diferencial em momentos decisivos. Ao mesmo tempo, a presença de um jogador tão renomado traz a responsabilidade de conquistar títulos e dar uma nova cara ao futebol do clube, que, nos últimos anos, tem enfrentado um longo jejum de troféus importantes. O imbróglio da negociação de Pogba será apenas o começo de um cenário onde os interesses empresariais e os clubes de futebol irão se entrelaçar cada vez mais. O caso do São Paulo pode ser apenas um exemplo de uma tendência que se expande pelo Brasil e pelo mundo. Se o futebol continuará sendo o esporte do povo ou se transformará em um grande mercado controlado por magnatas, só o tempo dirá. Enquanto isso, a torcida tricolor pode sonhar com a chegada de um dos maiores talentos do futebol mundial e acompanhar a parceria entre o São Paulo e Luciano Heng. O que parecia ser um simples reforço de peso, agora se revela uma verdadeira revolução no modo como os clubes podem operar financeiramente e no impacto que as figuras empresariais podem ter na gestão esportiva. Para os São Paulinos, o futuro pode ser mais brilhante do que nunca, desde que a nova aposta dê certo dentro de campo. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.